Olá, oi, bom dia, olá, tudo bem com vocês? Amados queridos irmãos, a paz do Senhor para todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe vocês, amados católicos, vocês evangélicos, todinho, em nome de Jesus, e vamos falar um pouco sobre a fé, né? Sobre fé, é aquilo que a Bíblia nos diz que a fé é aquilo que você não vê, né? Quando você não vê, mas você tem, ali significa a fé verdadeira. É, é impossível, né? O homem agradar a Deus sem fé. É impossível, porque tem que existir o quê? A fé. Então, você vê que pela fé Abel ofereceu, né? Deu maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo e dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois do monte, ainda fala. Então, aí vamos ler aqui os 5, né? Nós estamos lendo aqui no livro de Hebreus 11, versículo 4 e versículo 5, é sobre a fé. No 5 diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, mas foi transladado para não ver a morte, não foi achado. Aí vamos aqui aqui também no versículo 6, né? No versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar o quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima-se de Deus creia em que ele existe, em que o galardoador dos que buscam pela fé, né? Sabemos de que Noé realmente, né? Pela fé Noé divinamente avisado das coisas em que ainda não se via, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual continuou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, e que, segundo a fé, aí pela fé, presta atenção, pela fé Abraão, sendo chamado, obedecer, indo para um lugar em que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, porque veio pela fé, né? Deus disse: Abraão, vai para a terra, né, prometida, né, a terra prometida, né, que mostrarei leite e mel. Abraão foi, saiu e foi para a sua terra, porque ele não pensou nem duas vezes, porque ele era obediente a Deus e ele tinha fé. Quando a pessoa tem fé, não pensa nem duas vezes, você faz. Quem faz a vontade de Deus vive pela fé, não tem esse negócio de medo, não tem esse negócio de não dar, entendeu? Porque ele vê pela fé, pelos olhos, né, da fé. Então, pela fé, habitou na terra da promessa, né? Abraão, pela fé, olha aí. Aí diz também aqui no 11, né? Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber o quê? Deu à luz, e foram da idade, porque teve por fiel aquele que tinha prometido. Sara, né? Sara não podia ter filho e teve filho. Por quê? Porque Deus tinha prometido realmente a ela, né? E cumpriu. Então você vê como o Deus é maravilhoso, né? Quando ele promete algo a alguém, não tem como, né? E a pessoa agir sua fé é muito boa, muito importante. Aí aqui no 17 fala também de fé. Você vê, olha, o que é fé, a fé, né? Ó, pela fé ofereceu a Abraão, Isaque, né? Quando foi aprovado, assim aquele em que recebeu a promessa ofereceu o seu unigênito, né? Sendo dito Isaque, será chamado a tua descendência, né? Pela fé. Pela fé Isaque abençoou Jacó e saiu tocantes as coisas faturas. Pela fé Jacó próximo
aproximou da morte e abençoou cada um dos seus filhos de José. Pela fé, José aproximou da morte e fez moção da saída dos filhos de Israel. Deu aonde acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque vieram em que era um menino famoso, e não temerá a mandamento do reis. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se chamado filho de filha de Faraó. Você vê que Moisés ele já tinha foi escolhido por Deus, né? Moisés nasceu realmente o rei, né? O rei fez algo que matou todas, né? Botou uma ordem que era matar todas as crianças, e a mãe de Moisés colocou ele, né? Sobre um rio, né? Se a Bíblia nos conta e nos fala, e ele foi, e a rainha, né? Lá de Faraó, a filha de Faraó, foi e pegou, né, e criou ele. Então tudo era plano de quê? Plano de Deus, né? Quando Deus tem plano na vida de uma pessoa, não tem como não, meu irmão. Não tem como. Quando Deus fala, quando Deus diz, não tem como não. Então, por quê? Porque Deus tem plano para quê? Para libertar aquele povo das garras de Faraó, né? Você vê, né, os planos de Deus como é. Então, você vê que Moisés cresceu lá com Faraó, mas depois ele soube, né? Ele soube a verdade sobre as descendências, e ele foi o quê? Ele viu o povo sofrendo, né? Angustiado, apanhando, açoitado, e o que aconteceu? Ele foi fazer a vontade de Deus, né? E libertou para tirar aquele povo das garras de Faraó, levou para o Egito, né? Tirou ele, levou para o Egito. Você vê que Deus fez, né, na vida de Moisés. Então tudo é plano de Deus. Quando Deus tem plano na vida de uma pessoa, não tem como não tem nada que atrapalhe. Por quê? Porque o plano de Deus é diferente do plano da pessoa. Amém, meus irmãos? Então é isso aí. Pela fé, tenha fé, confie em Deus, né? Viva diante sempre do Senhor Jesus Cristo. É pela fé que as coisas acontecem. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sempre a todos vocês. Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo.